E se eu te dissesse que a mulher que preparou o seu almoço poderia estar te envenenando agora? Foi exatamente o que aconteceu em 26 de abril deste ano. Neil Corrêa da Silva, 65 anos, comeu feijoada preparada por uma conhecida da filha. 2 colheres, apenas 2. Horas depois, estava morto. A assassina, Ana Paula Veloso, técnica de enfermagem que usava veneno em comidas. 4 mortes confirmadas em apenas 5 meses. E a filha de Neil? Ela pagou pelo assassinato do próprio pai. Hoje vamos contar tudo sobre a serial killer da feijoada. – 26 de abril de 2025, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Domingo, dia de almoço em família. Neil Corrêa da Silva, 65 anos, aposentado, senta-se à mesa para comer uma feijoada preparada por uma conhecida da filha, uma técnica de enfermagem loira, simpática, que tinha vindo de Guarulhos especialmente para aquele encontro. Neil dá 2 colheres, apenas 2, deita no sofá. Começa a passar mal, convulsões, insuficiência respiratória, parada cardíaca. Horas depois, está morto. Causa oficial? Complicações de diabetes. Mas a verdade, veneno. Feijoada envenenada com terbufos, um agrotóxico letal. E o mais chocante foi a própria filha de Neil que encomendou o assassinato. Michele Paiva da Silva pagou R$4.000 para que uma colega de faculdade de Direito envenenasse seu pai. E essa executora não era iniciante. Neil foi a 4ª vítima em apenas 5 meses. Hoje vamos contar a história de Ana Paula Veloso Fernandes. Cerca de 36 anos, técnica de enfermagem, estudante de Direito, classificada pela Justiça de São Paulo como uma verdadeira serial killer. Entre janeiro e maio de 2025, ela matou 4 pessoas usando veneno em comidas e bebidas. Testou em 10 cachorros antes, não demonstrou remorso e ainda tentou lucrar com as mortes. Essa é a história da serial killer da feijoada, e ela aconteceu agora, há poucos meses, no Brasil de 2025. Antes de mergulharmos nessa história perturbadora e atual, deixe-me me apresentar. Meu nome é Marcelo Martin e este é o canal Marcelo Martin Crimes Reais. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é um canal dedicado a contar histórias reais de crimes brasileiros, não de forma sensacionalista, mas com profundidade e respeito às vítimas e um olhar investigativo sobre o que realmente aconteceu. Aqui você vai encontrar episódios longos, detalhados, onde eu mergulho fundo nos casos. Não é true crime rápido de 10 minutos, é true crime de verdade, onde cada detalhe importa, onde cada vítima tem nome e história. O canal está crescendo e cada pessoa que se inscreve faz diferença real. Se esse conteúdo te interessar, se você gostar da forma como eu conto essas histórias, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, porque todo episódio que eu publicar aqui vai ter a mesma qualidade. Dito isso, vamos voltar para 2025, para Ana Paula Veloso. 4 vítimas para o veneno, manipulação e mortes que chocaram o Brasil. Prepara, porque essa história vai ser intensa. Ana Paula Veloso Fernandes, cerca de 36 anos em 2025. Loira, aparência comum, sorriso simpático, técnica de enfermagem, estudante de Direito. À primeira vista, nada que chamasse atenção. Uma mulher trabalhadora, estudando para melhorar de vida. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, havia algo muito mais sinistro. Ana Paula não tinha residência fixa. Circulava constantemente entre São Paulo, Guarulhos e Rio de Janeiro. Morava de favor em casas de conhecidos. Relacionamentos breves, vínculos fracos, uma vida nômade que facilitava desaparecer quando necessário. Havia outro detalhe crucial. Ana Paula tinha uma irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, e as duas eram muito próximas. Próximas demais. Porque Roberta não era apenas irmã, ela era cúmplice. Mas vamos começar do princípio, do primeiro assassinato, de quando Ana Paula descobriu que podia matar e sair impune. Enfermagem e Direito. Ana Paula era técnica de enfermagem formada. Isso significava que ela tinha conhecimento sobre medicamentos, dosagens, efeitos de substâncias no corpo humano. Sabia exatamente quanto veneno era necessário para matar, quanto tempo levaria para fazer efeito, como os sintomas se manifestariam. Mas ela também estava cursando Direito, e isso não era coincidência. Estudar Direito lhe dava conhecimento sobre como o sistema funcionava, como crimes são investigados, como evidências são coletadas, que brechas existem na lei. Essa combinação
Enfermagem e direito, criou uma assassina extremamente perigosa. Ela sabia como matar de forma que parecesse morte natural e sabia como evitar deixar rastros que a incriminassem. E há um detalhe ainda mais perturbador. Em 2019, 6 anos antes dos assassinatos, Ana Paula processou uma empresa de alimentos. Alegou ter encontrado um parafuso e uma lata de leite em pó. Pediu indenização por danos morais. O processo foi julgado improcedente. Ela não conseguiu provar que o parafuso realmente existia. Mas aqui está a pergunta: será que aquilo foi um teste? Uma forma de ver se conseguiria aplicar golpes relacionados a alimentos contaminados? Nunca saberemos, mas a coincidência é perturbadora. Roberta Cristina Veloso Fernandes, irmã gêmea de Ana Paula, e, segundo investigações, muito mais do que apenas irmã. Roberta era a mentora, a conselheira, a parceira de negócios. Mensagens recuperadas pela perícia forense dos celulares das duas revelam conversas chocantes. Elas chamavam os assassinatos de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, como se matar pessoas fosse um projeto acadêmico. Já fez o TCC? Quando vai cobrar pelo próximo TCC, lembra de pegar o pagamento em dinheiro, sem deixar rastro. Eram essas as conversas entre as duas. E Roberta não apenas sabia dos crimes, ela participava ativamente do planejamento. Em mensagens, ela orientava Ana Paula a cobrar no mínimo R$4.000 por assassinato. Recomendava apenas usar dinheiro em espécie para comprar os insumos, código para veneno. Roberta também oferecia apoio emocional. Quando Ana Paula demonstrava hesitação, a irmã encorajava. Dizia que era necessário, que valia a pena, que ninguém descobriria. Roberta está sob investigação, mas até agora não foi formalmente acusada. A polícia ainda reúne provas para enquadrá-la como mandante ou cúmplice. Mas, antes de matar humanos, Ana Paula precisava ter certeza que seu método funcionava. E para isso, ela fez testes. Testes horríveis. Ana Paula confessou à Polícia Civil ter envenenado 10 cachorros com chumbinho, 10 animais inocentes mortos apenas para testar dosagens, observar sintomas, cronometrar quanto tempo levava para o veneno fazer efeito. Segundo o delegado Helison Ideão, responsável pela investigação, isso demonstrava o nível de premeditação e frieza de Ana Paula. Ela não matou por impulso, não matou por raiva súbita, ela planejou meticulosamente. Estudou, testou, então executou. E quando se sentiu pronta, quando teve certeza que seu método era infalível, ela começou a caçar humanos. E a primeira vítima estava bem perto, dentro da própria casa onde morava. Marcelo Hari Fonseca, 31 de janeiro de 2025, Vila Renata, Guarulhos, São Paulo. Marcelo Hari Fonseca, 50 anos, acordou como qualquer outro dia. Ele não sabia que seria o seu último. Marcelo era dono de uma casa com um cômodo nos fundos que alugava. E sua inquilina era Ana Paula Veloso Fernandes. Ela morava ali há alguns meses, sempre simpática, pagando aluguel em dia, sem dar problemas. Mas em algum momento, não sabemos exatamente quando, Ana Paula decidiu que Marcelo precisava morrer. A polícia ainda investiga o motivo exato. Talvez uma discussão sobre o aluguel. Talvez ela quisesse ficar com a casa. Talvez simplesmente quisesse testar seus métodos em uma vítima real. O que sabemos é que no dia 31 de janeiro, Ana Paula envenenou Marcelo. Provavelmente uma refeição que preparou para ele. Usando seus conhecidos métodos de enfermagem, calculou a dose letal de terbufos, o agrotóxico que seria sua arma para todos os assassinatos. Marcelo começou a passar mal, sintomas similares ao de muitas doenças, náusea, tontura, dificuldade respiratória, nada que imediatamente gritasse envenenamento. Ele foi ficando cada vez pior e depois morreu. Mas depois o que Ana Paula fez é ainda mais chocante que o assassinato em si. Ela limpou a cena do crime meticulosamente, destruiu evidências, então assumiu o controle da casa. Ana Paula disse à família de Marcelo que era a companheira dele, que moravam juntos e que tinha direito a ficar com a casa. A família, em luto, confusa, inicialmente acreditou. Mas então Ana Paula foi além. Ela mudou o cadeado da casa, impediu que os parentes de Marcelo entrassem. Começou a se comportar como a dona do imóvel. O corpo de Marcelo foi encontrado dias depois, em decomposição. A morte, inicialmente, foi tratada como natural ou por causas indeterminadas. Ana Paula havia saído impune do seu primeiro assassinato. Mas havia alguém que não acreditou na história. Juliana Santana Fonseca, filha de Marcelo. Ela desconfiou desde o início. Pressionou a polícia, pediu que o caso fosse reaberto. E foi graças a Juliana que, meses depois, quando outros corpos começaram a aparecer, a polícia finalmente conectou os pontos. Marcelo não morreu de causas naturais, foi assassinado.
e sua assassina estava matando novamente. Mas antes da polícia fazer essas conexões, Ana Paula já estava preparando sua segunda vítima. Dessa vez, seria uma mulher. Maria Aparecida Rodrigues, 10 de abril de 2025, Guarulhos, São Paulo. Maria Aparecida Rodrigues, 49 anos, estava em casa quando recebeu uma visita. Ana Paula Veloso, uma conhecida da região, apareceu trazendo bolo e café. Maria Aparecida era uma mulher simples, trabalhadora. Não havia motivos aparentes para que alguém quisesse matá-la. Mas para Ana Paula não era necessário motivo. Maria Aparecida estava no lugar errado, na hora errada. E Ana Paula queria praticar seu método novamente. As duas conversaram, tomaram café, comeram o bolo que Ana Paula havia trazido. Um bolo caseiro, aparentemente inocente, mas que estava cuidadosamente envenenado com doses precisas de terbufos. Ana Paula ficou um tempo com Maria Aparecida, observou, esperou os sintomas começarem e quando teve certeza de que o veneno estava fazendo efeito, foi embora. Saiu tranquilamente, como se fosse apenas mais uma visita social. Maria Aparecida começou a passar mal poucos minutos depois. No dia seguinte, 11 de abril, foi encontrada morta em casa, sem sinais de violência, sem sinais de luta, apenas um corpo sem vida. A morte foi registrada como natural, insuficiência respiratória, talvez um problema cardíaco. Ninguém suspeitou de envenenamento. Mais uma vez, Ana Paula havia matado e saído impune. Mas dessa vez, ela fez algo ainda mais cruel. Tentou incriminar o inocente. Dias após a morte de Maria Aparecida, Ana Paula começou a espalhar mensagens em grupos de WhatsApp de conhecidos da vítima. Dizia que um policial militar chamado Diego Ferreira tinha um relacionamento secreto com Maria Aparecida, que ele tinha sido a última pessoa a vê-la viva, que era suspeito. Diego foi surpreendido ao descobrir que estava sendo informalmente apontado como suspeito de assassinato. Ele nem conhecia Maria Aparecida pessoalmente, nunca havia estado na casa dela. Não tinha absolutamente nenhuma relação com ela, mas Ana Paula quase conseguiu. Ela quase desviou a atenção da polícia para um homem inocente enquanto ela continuava livre para matar. Foi apenas quando os investigadores cruzaram dados de celular que descobriram que Ana Paula, não Diego, havia sido a última pessoa com Maria Aparecida. A filha de Maria Aparecida, Tainá Rodrigues Felipe, de 24 anos, foi quem finalmente levantou suspeitas sobre Ana Paula. Ela lembrou que a técnica de enfermagem havia visitado sua mãe no dia anterior à morte e que sua mãe havia mencionado comer bolo com café. Mas, mesmo com essas suspeitas, ainda não havia prova suficiente. Ana Paula continuava livre e já planejava seu próximo assassinato, o mais lucrativo, o mais planejado, o que lhe daria o apelido que chocaria o Brasil, a serial killer da feijoada. Neil Correia da Silva, a feijoada assassina. Este foi o assassinato que finalmente expôs Ana Paula Veloso, o crime que transformaria de serial killer invisível em manchete nacional. A feijoada envenenada que chocou o Brasil. Mas, para entender este crime, precisamos conhecer a outra assassina, Michele Paiva da Silva, 42 anos, filha de Neil Correia da Silva, e estudante de Direito na mesma faculdade que Ana Paula. Michele e Ana Paula se conheceram na faculdade, tornaram-se amigas, e em algum momento, Michele revelou a Ana Paula que queria seu pai morto. Os motivos exatos ainda estão sendo investigados. Talvez herança, talvez conflitos familiares, talvez simplesmente ódio. E Ana Paula, que já havia matado 2 vezes sem consequências, viu uma oportunidade de lucro. Ela ofereceu seus serviços e Michele aceitou. O pagamento, R$4.000. Michele financiaria a viagem de Ana Paula de Guarulhos para Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Pagaria hospedagem, pagaria o veneno e pagaria pelo serviço. Um assassinato por encomenda. 26 de abril de 2025, domingo, dia de almoço em família na casa de Neil Correia da Silva, 65 anos, aposentado. Ana Paula chegou à casa apresentada por Michele como uma amiga da faculdade. Simpática, educada, ofereceu-se para ajudar a preparar o almoço e fez uma feijoada especial. Mas, enquanto preparava, Ana Paula adicionou um ingrediente secreto, terbufos, um agrotóxico que já havia matado 2 pessoas, misturado no feijão de forma que era impossível ver, impossível sentir o gosto. Neil sentou-se à mesa, serviu-se de feijoada. Segundo relatos, comeu apenas 2 colheres, apenas 2, e já começou a se sentir mal. Ele levantou-se, foi para o sofá, deitou-se. Os sintomas começaram a aparecer rapidamente. Náusea intensa, dificuldade para respirar, convulsões. Neil estava sendo envenenado e as únicas pessoas na casa eram sua filha Michele e Ana Paula. Segundo o depoimento do ex-genro de Neil, apenas Michele e Ana Paula estavam presentes quando ele passou mal.
Ninguém mais. As duas mulheres que o haviam acabado de envenenar assistiram enquanto ele agonizava. Neil foi levado ao hospital, mas era tarde demais. O veneno havia feito seu trabalho. Ele morreu horas depois e a causa oficial do atestado do óbito: insuficiência respiratória aguda, cetoacidose diabética, parada cardiorrespiratória e crise convulsiva. Tudo parecia morte natural. E foi exatamente esse o plano de Ana Paula: fazer parecer complicações de diabetes. Por isso, o corpo de Neil precisou ser exumado posteriormente para confirmar o envenenamento. Mas, em seu depoimento à polícia, Ana Paula fez uma revelação chocante e contraditória. Ela disse: ajudei uma amiga a matar o pai, discuti com ele e pedi para as crianças irem para o quarto. Ele foi na frente e sentou no sofá. Então eu me aproximei e desferi uma facada na axila. Uma facada. Isso contradiz completamente o atestado de óbito, que não menciona nenhum ferimento por arma branca. Então, o que realmente aconteceu? Há 3 possibilidades. Primeira, Ana Paula está mentindo ou fantasiando para parecer mais violenta e brutal do que realmente foi. Segunda, a facada na axila foi tão precisa e profunda que não foi imediatamente visível no exame superficial, e só seria detectada na autópsia completa ou na exumação. Terceiro, Ana Paula está confundindo detalhes entre suas múltiplas vítimas. Com 4 assassinatos em 5 meses, é possível que ela esteja misturando os métodos usados em cada crime. A investigação ainda busca esclarecer essa contradição. A exumação do corpo de Neil pode finalmente revelar a verdade. Mas uma coisa é certa: Ana Paula não conseguiu manter a boca fechada. Ela precisava contar, precisava se gabar, e foi isso que a condenou. Ana Paula enviou um áudio para sua irmã Roberta, um áudio que seria recuperado pela perícia e se tornaria evidência crucial. Nele ela diz: dei comida batida no feijão. Ele comeu só 2 colheres e deitou. Achei que ia dar um troço aqui. Aí, botei fogo no carro para despistar. Sim, Ana Paula não apenas envenenou Neil, ela também ateou fogo no carro dele para criar confusão, para desviar a atenção, para adicionar mais uma camada de causa à cena do crime. E há um detalhe ainda mais brutal mencionado no depoimento de Ana Paula. Ela alega que, antes de Neil morrer completamente do envenenamento, houve uma discussão. Ela teria pedido para as crianças saírem do quarto e, quando Neil se sentou no sofá, ela teria se aproximado e desferido uma facada na axila dele. Mas atenção, essa informação vem apenas no depoimento dela e contradiz o atestado de óbito inicial. É possível que Ana Paula esteja exagerando ou confundindo os detalhes das vítimas. A exumação do corpo poderá confirmar ou desmentir essa versão. De qualquer forma, uma coisa indiscutível: Neil foi envenenado e morreu. Michelle recebeu o corpo do pai, organizou o funeral, chorou publicamente, fez papel de filha devastada. Mas por dentro estava livre do homem que queria morto, e Ana Paula estava R$4.000 mais rica. Haider Mastres, o tunisiano do Tinder, 23 de maio de 2025, São Paulo. Apenas um mês após a feijoada assassina, Ana Paula tinha um novo alvo, e desta vez a vítima era um estrangeiro que não tinha a menor ideia do perigo que corria. Haider Mastres, 36 anos, natural da Tunísia. Ele estava no Brasil havia algum tempo e, como muitos jovens solteiros, usava aplicativos de relacionamento para conhecer pessoas. E foi assim que conheceu Ana Paula Veloso pelo Tinder. Os dois conversaram online. Ana Paula era charmosa, interessante, bonita. Marcaram um encontro presencial em São Paulo. Haider estava animado. Não sabia que estava marcando um encontro com uma serial killer. O encontro aconteceu em um condomínio no Brás, São Paulo. Ana Paula preparou um milkshake para Haider. Disse que era especial, que havia feito com carinho. E Haider, ingênuo, confiante, bebeu. Horas depois de tomar o milkshake, Haider passou mal, muito mal. Ele foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu, morreu naquela mesma noite. O irmão de Haider, Hansen Mistres, relatou à polícia algo perturbador. Nos dias anteriores à morte, Haider havia mencionado que Ana Paula estava o perseguindo, que ela alegava estar grávida dele, mas ele jurava que nunca havia tido relações sexuais, que o comportamento dela estava obsessivo. Haider estava incomodado, estava com medo, mas não imaginou que ela o mataria. E Ana Paula, mais uma vez, tentou lucrar com a morte. Ela se apresentou ao consulado da Tunísia como companheira de Haider, alegou dificuldades de comunicação dos familiares estrangeiros e registrou o óbito. Então, com documentos e mensagens forjadas, tentou se passar por viúva e herdeira de Haider. Queria ter acesso a bens, dinheiro, qualquer coisa de valor que ele tivesse deixado. A manobra seria desmascarada quando o consulado recebeu o verdadeiro histórico da vítima, que não reconhecia qualquer relação conjugal com Ana Paula.
Ela não era nada de Ryder, apenas sua assassina. 4 pessoas mortas em 5 meses. Janeiro, abril, com 2 vítimas. Maio. Ana Paula estava em uma matança frenética e não mostrava sinais de parar. Mas finalmente, a polícia estava começando a conectar os pontos. Foi a exumação planejada do corpo de Neil Corrêa da Silva que finalmente expôs tudo. A família de Neil, especialmente seu ex-genro, nunca acreditou na versão da morte natural. Pressionaram a polícia, pediram investigação e quando começaram a investigar a morte de Neil, descobriram Ana Paula Veloso Fernandes. E quando investigaram Ana Paula, descobriram um padrão aterrorizante. O delegado Helison Ideão Leite, do 1º Distrito Policial de Guarulhos, assumiu o caso e rapidamente percebeu que não estava lidando com um assassinato isolado, estava diante de uma serial killer. A polícia começou a cruzar os dados, ligações telefônicas, mensagens de celular, localização por GPS, rastreamento de cartões de crédito e um padrão emergiu claramente. Ana Paula estava presente em todos os locais de morte. Ela havia estado com Marcelo Harry pouco antes dele morrer, com Maria Aparecida no dia da morte, com Neil durante o almoço fatal, com Ryder na noite do assassinato. Mas o mais incriminador foram as mensagens recuperadas dos celulares. As conversas entre Ana Paula e sua irmã Roberta, os TCCs, as discussões sobre o pagamento, as orientações sobre como evitar deixar rastros. E então, a evidência física. Durante a busca na residência de Ana Paula em Guarulhos, a polícia encontrou terbufos, o agrotóxico usado em todos os assassinatos. A arma do crime estava literalmente na casa dela. A prisão de Ana Paula. 4 de setembro de 2025, Ana Paula Veloso Fernandes foi presa preventivamente por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. A prisão foi decretada pelo juiz Rodrigo Aguirre Camargo, da Vara do Júri de Guarulhos. E o despacho foi contundente. O juiz classificou Ana Paula como uma verdadeira serial killer. No despacho, o magistrado destacou a gravidade concreta e a reiteração de conduta da acusada. Ressaltou que ela não possuía residência fixa e circulava constantemente entre cidades, que representava risco concreto à ordem pública. Durante o interrogatório na delegacia, Ana Paula inicialmente tentou negar, mas confrontada com as evidências, mensagens, rastreamento de celular, testemunhos, o veneno encontrado em sua casa, ela confessou. Confessou os 4 assassinatos. Confessou ter testado o veneno em 10 cachorros. Confessou ter calculado as doses usando seus conhecimentos de enfermagem. Confessou ter tentado incriminar outras pessoas. E, durante a confissão, segundo o delegado Helison Ideão, Ana Paula demonstrou frieza absoluta, não demonstrou remorsos, não chorou, não pediu desculpa às famílias das vítimas, apenas descreveu os assassinos como se estivesse relatando uma receita culinária. Ela apresenta traços claros de psicopatia, disse o delegado. Matava por prazer e controle, não por necessidade, não por defesa, simplesmente porque podia. A prisão de Michele, 7 de outubro de 2025, um mês após a prisão de Ana Paula. Chegou a vez da mandante, Michele Paiva da Silva, a filha que encomendou a morte do próprio pai. Michele foi presa na porta de sua faculdade no Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro. Ela estava indo assistir a aula de Direito, a mesma área que estudava com Ana Paula, quando policiais a abordaram. Michele tentou alegar inocência, disse que não sabia das intenções de Ana Paula, que apenas havia apresentado a amiga ao pai, que não tinha nada a ver com o envenenamento, mas as evidências diziam o contrário. Mensagens entre Michele e Ana Paula mostravam um planejamento claro, discussões sobre o pagamento, sobre o timing, sobre como fazer parecer a morte natural. Michele havia financiado a viagem de Ana Paula de São Paulo para o Rio, havia pagado hospedagem, havia pagado veneno e havia pagado R$4.000 pelo serviço. Era mandante de homicídio qualificado. E o mais chocante, Michele foi a única herdeira de Neil. Com a morte do pai, ela herdaria casa, posses, aposentadoria. O motivo era puramente financeiro. Michele matou o próprio pai por dinheiro. Roberta, irmã gêmea. E quando Roberta Cristina Veloso Fernandes era irmã gêmea que sabia de tudo. Roberta foi presa preventivamente em agosto de 2025 em Guarulhos, por mandado de prisão temporária. A polícia reuniu provas suficientes para enquadrá-la como cúmplice direta dos crimes. As mensagens recuperadas mostram claramente que Roberta não apenas sabia dos assassinatos, ela participava ativamente do planejamento. Orientava sobre pagamentos, dava conselhos sobre como evitar deixar rastros, incentivava Ana Paula quando ela hesitava.
O delegado Helison afirma que Roberta tinha conhecimento do plano e ofereceu apoio moral e material aos crimes. As investigações agora buscam determinar se ela pode ser enquadrada não apenas como cúmplice, mas como coautora de algum dos assassinatos. Roberta está presa e aguarda julgamento junto com a irmã. E o que era uma serial killer pode, na verdade, ser uma dupla de serial killers gêmeas. Perfil psicológico: a psicopatia. Durante os interrogatórios, o delegado Helison Ideão teve a oportunidade de estudar Ana Paula de perto, e sua conclusão foi clara e assustadora: psicopata. Ana Paula apresenta traços claros de psicopatia, declarou o delegado. Ela demonstrou frieza absoluta ao descrever os assassinatos, não mostrou remorsos, não chorou, não pediu desculpas, descrevia as mortes como se estivesse contando uma receita de bolo. Psicopatia não é sinônimo de loucura. Psicopatas entendem perfeitamente o que é certo e errado, sabem que matar é crime, mas simplesmente não se importam. Não sentem empatia pelas vítimas, não sentem culpa pelos atos. E Ana Paula se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ela planejou meticulosamente cada assassinato. Testou em animais antes, calculou dosagens, observou os sintomas, manipulou cenas do crime, tentou incriminar inocentes, tudo com uma frieza calculista. Mas o que chocou os investigadores foi a confissão sobre os cachorros. 10 cachorros envenenados apenas para testar, 10 animais inocentes mortos como se fossem cobaias de laboratório. Ela testou diferentes dosagens, explicou o delegado. Observou quanto tempo levava para os sintomas aparecerem, quanto tempo até a morte. Anotou tudo. Foi metódico, científico, frio. Os motivos: dinheiro, poder e prazer. Mas por que Ana Paula matava? Qual era a motivação por trás dos assassinatos em 5 meses? A resposta é complexa. Cada vítima tinha um motivo diferente, mas todos giravam em torno de 3 pilares: dinheiro, poder e prazer. Marcelo Harry Fonseca, o primeiro: Ana Paula queria ficar com a casa. Simples assim, ela morava nos fundos, provavelmente não queria mais pagar aluguel, ou queria ter o controle total do imóvel. Então matou o dono e tentou se passar por companheira dele para herdar. Maria Aparecida Rodrigues, a segunda, o motivo ainda não está completamente claro, mas as investigações sugerem que Ana Paula queria incriminar o policial militar Diego, possivelmente por vingança de um relacionamento anterior. Maria Aparecida foi morta apenas como peça num jogo manipulador maior. Neil Corrêa da Silva, o terceiro, este foi puramente financeiro. Michele pagou R$4.000 para que Ana Paula matasse o pai. Foi assassinato por encomenda, profissional, frio, calculado. Haider Mistres, o quarto. Aqui vemos obsessão e ganância. Haider rejeitou Ana Paula, não quis relacionamento sério com ela, então ela o matou e depois tentou se passar por viúva para herdar seus bens. Mas por baixo de todos esses motivos específicos havia algo mais profundo: o prazer. O delegado Helison foi claro. Ana Paula matava por prazer e controle. Ela gostava do poder de decidir quem viveria e quem morreria. Gostava da sensação de enganar todos ao seu redor. Gostava de se sentir mais inteligente que a polícia. E esse é o perfil clássico de um serial killer. Alguém que mata não apenas por motivos práticos, mas porque gosta, porque sente prazer, porque se sente poderoso. Ana Paula escolheu o veneno como arma por razões muito específicas. E sua escolha revela sua inteligência perturbadora. Veneno é a arma perfeita para quem quer matar sem deixar rastros. Não faz barulho como um tiro, não deixa sangue como uma faca. Pode ser facilmente disfarçado em comida ou bebida. E, se bem dosado, pode parecer uma morte natural. Ana Paula usava térbufos, um agrotóxico similar ao chumbinho. É altamente tóxico, inodoro, quando misturado em comida, e causa sintomas que podem ser confundidos com várias doenças, convulsões, parada respiratória, parada cardíaca. E a sua formação como técnica de enfermagem lhe dava vantagem crucial. Ela sabia exatamente quanto veneno usar para matar sem deixar vestígios óbvios, sabia quanto tempo levaria para fazer efeito, sabia que sintomas apareceriam. Ela controlava a dosagem e o tempo de ação com precisão, explicou o delegado. Queria que as mortes parecessem naturais e quase conseguiu. Se não fosse pela insistência das famílias das vítimas, ela ainda estaria livre, matando. A manipulação constante. Mas o que torna Ana Paula particularmente perigosa não é apenas sua capacidade de matar, é sua capacidade de manipular. Ela manipulou Marcelo, fazendo confiar nela até o último momento. Manipulou Maria Aparecida, trazendo bolo e café como amiga. Manipulou Michele, oferecendo seus serviços de assassina. Manipulou Haider, seduzindo pelo Tinder. E depois dos crimes, continuava manipulando. Tentou se passar por companheira de Marcelo,
tentou excriminar Diego pela morte de Maria Aparecida. Tentou se passar por viúva de Haider. Ela até manipulou a si mesma como vítima. Em determinado momento, Ana Paula alegou ter recebido um bolo envenenado. Enviou mensagens ameaçadoras para si própria. Tentou criar a narrativa de que estava sendo perseguida. Tudo para desviar a atenção, tudo para criar confusão. Tudo para se fazer de vítima quando era predadora. O juiz Rodrigo Tellini destacou isso em sua decisão. Ana Paula inventou histórias, imputou falsamente crimes a terceiros, manipulou dados e informações com o objetivo de se desvincular das mortes. Ela era mestre em manipulação, e isso a tornou ainda mais mortal. Vamos agora honrar as vítimas, porque por trás de cada número, de cada estatística, havia uma pessoa real, com família, com história, com futuro roubado. Marcelo Rari Fonseca, 50 anos, dono de uma casa na Vila Renata, Guarulhos. Um homem que abriu sua propriedade para alguém que precisava de um lugar para morar. Um ato de bondade que custaria sua vida. Marcelo tinha uma filha, Juliana Santana Fonseca, e foi Juliana quem nunca aceitou a versão da morte natural do pai. Foi ela quem pressionou a polícia, foi ela quem impediu o desarquivamento do caso quando foi inicialmente encerrado. Juliana sabia que havia algo errado, sabia que Ana Paula estava mentindo, e sua persistência acabou sendo crucial para expor a serial killer. Se não fosse por Juliana, Ana Paula poderia ter continuado matando indevidamente. Marcelo merecia viver, merecia ver sua filha crescer, merecia envelhecer com dignidade, mas teve sua vida roubada por alguém em quem confiou. Maria Aparecida Rodrigues, 49 anos, moradora de Guarulhos, trabalhadora, mãe de Tainá Rodrigues Felipe, 24 anos. Maria Aparecida foi morta aparentemente sem motivo direto. Ela não tinha bens significativos que Ana Paula cobiçasse, não tinha seguro de vida valioso, era apenas uma mulher comum vivendo sua vida. Mas para Ana Paula, Maria parecia ser uma peça em um jogo maior. Uma ferramenta para incriminar Diego, uma forma de criar confusão e desviar a atenção de outros crimes. Maria Aparecida recebeu Ana Paula em sua casa, comeu o bolo que ela trouxe, tomou café com ela, conversaram como conhecidas e nem desconfiou que estava sendo envenenada. Sua filha Tainá foi quem finalmente levantou as suspeitas sobre Ana Paula. Lembrou que a técnica de enfermagem havia visitado sua mãe no dia anterior à morte e que sua mãe havia mencionado comer bolo com café. Maria Aparecida merecia mais anos, merecia ver a filha construir família, merecia envelhecer, mas teve tudo arrancado por alguém que via apenas como um meio para um fim. Neil Correia da Silva, 65 anos, aposentado, pai de Michele Paiva da Silva. Este é o caso mais trágico de todos, porque Neil foi traído pela própria filha. Neil criou Michele, sustentou-a, provavelmente pagou seus estudos de direito, amou-a como pai. E Michele retribuiu contratando uma assassina para envenenar o próprio pai. Por quê? Ainda não está completamente claro. Provavelmente herança, talvez conflitos familiares, talvez simplesmente ganância, mas seja qual for o motivo, nada justifica o que Michele fez. Neil sentou-se à mesa no domingo, 26 de abril de 2025, era um dia de almoço em família, deveria ser um momento de união, de amor, de descanso, mas Michele havia transformado aquele almoço em uma armadilha mortal. Neil comeu a feijoada preparada por Ana Paula, apenas 2 colheres, e começou a morrer. Enquanto agonizava, sua filha, sua própria filha, assistia. Não chamou ajuda imediatamente, não alertou que havia veneno, apenas assistiu o pai morrer. Neil tinha um ex-genro que desconfiou desde o início. Tinha família que o amava, tinha direito a envelhecer com dignidade, mas teve tudo tirado pela pessoa que deveria protegê-lo mais, a filha. Este é o nível de crueldade de Michele Paiva da Silva, e é por isso que ela está presa, aguardando julgamento por homicídio qualificado. Haider Mestres, 36 anos, tunisiano, longe de casa, longe da família, tentando construir uma vida no Brasil. Haider usou o Tinder procurando companhia, procurando talvez romance, procurando conexão humana em um país estrangeiro. E encontrou uma predadora. Ana Paula o seduziu, marcou um encontro, preparou um milkshake especial e o envenenou. Tudo isso porque ele não quis relacionamento sério com ela, porque rejeitou seus avanços, porque disse não. O irmão de Haider, Hansen Mestres, relatou que Haider estava com medo de Ana Paula nos dias anteriores à morte. Ela o perseguia, alegava gravidez falsa, comportamento obsessivo. Haider sabia que algo estava errado, mas não imaginou que ela o mataria. Após matar Haider, Ana Paula tentou roubar até mesmo sua memória. Tentou se passar por companheira dele, por viúva, por herdeira. Quis apagar a verdadeira identidade de Haider e substituí-la por uma mentira que a beneficiasse.
Haider estava longe de sua família na Tunísia, estava vulnerável, e Ana Paula explorou essa vulnerabilidade até o fim mais brutal possível. Haider teve que lidar não apenas com a morte do irmão, mas com a descoberta de que foi assassinado, envenenado, por alguém em quem confiou, em um país estrangeiro, longe de sua casa. 4 famílias destruídas, Juliana sem o pai Marcelo, Tainá sem a mãe Maria Aparecida, a família de Neil lidando com a dupla traição, morte do patriarca e crime da filha, Aizen sem o irmão Haider. Essas famílias nunca serão as mesmas. O luto por assassinato é diferente do luto por morte natural. A raiva, a sensação de injustiça, a trauma que nunca cicatriza completamente. E no caso dessas famílias, há também a frustração de saber que as mortes foram evitáveis. Se Ana Paula tivesse sido pega após a primeira morte, 3 vidas teriam sido poupadas. Se o sistema tivesse funcionado melhor, talvez nenhuma morte tivesse acontecido. A essas famílias, nosso respeito e solidariedade. Que a justiça seja feita. Que Ana Paula e Michele paguem por seus crimes e que as vítimas nunca sejam esquecidas. O julgamento e o futuro. Ana Paula Veloso Fernandes aguarda julgamento por 4 homicídios qualificados. As qualificadoras são graves: motivo torpe, uso insidioso de veneno e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia formal. A Justiça de São Paulo aceitou e o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo foi claro em sua decisão. Ana Paula é a verdadeira serial killer, que representa risco concreto à ordem pública. Se condenada por todos os crimes, Ana Paula pode pegar centenas de anos de prisão. Embora, no Brasil, o máximo que alguém cumpra seja 40 anos, ainda assim seria uma condenação massiva. Michele Paiva da Silva aguarda julgamento por homicídio qualificado como mandante. Ela não envenenou diretamente o pai, mas pagou para que fosse feito. E isso, juridicamente, a torna tão culpada quanto Ana Paula. Roberta Cristina Veloso Fernandes, a irmã gêmea cúmplice, foi presa preventivamente em agosto de 2025. Ela está presa sob investigação, enquanto as autoridades determinam o grau exato de sua participação, se apenas cúmplice ou se coautora direta dos assassinatos. A exumação de Neil. O corpo de Neil Correia da Silva foi exumado em 9 de outubro de 2025, para confirmar envenenamento e esclarecer as contradições, incluindo a alegação de facada mencionada por Ana Paula. Os resultados da exumação são cruciais. Vão confirmar a presença de térbufos no corpo, vão determinar se houve ou não um ferimento por arma branca, vão dar às famílias as respostas que merecem, vão fornecer evidências irrefutáveis para o julgamento. Até agora, muito se baseia em confissões de Ana Paula, que podem ser contestadas pela defesa, mas a evidência toxicológica do corpo é incontestável. O que esperar do julgamento? Quando Ana Paula e Michele forem a júri popular, o que podemos esperar? A defesa de Ana Paula provavelmente tentará alegar insanidade mental. Dirão que ela é doente, que ela precisa de tratamento, não de prisão. Mas o laudo psiquiátrico já classificou como psicopata, e psicopata não é considerado insanamente legal. Psicopatas entendem o certo e o errado. A defesa também pode tentar questionar a validade das confissões, alegando coação policial, mas há evidências físicas, o veneno encontrado na casa, mensagem nos celulares, rastreamento de localização. A defesa de Michele tentará minimizar seu papel, dirá que foi manipulada por Ana Paula, que não sabia que o plano era realmente envenenar o pai. Mas as mensagens entre as duas mostram um planejamento claro, mostram discussões sobre o pagamento, mostram que Michele sabia exatamente o que estava acontecendo. A tendência é que ambas sejam condenadas. A quantidade de provas é esmagadora. As confissões, embora possam ser contestadas, estão corroboradas por evidências físicas e digitais. O que resta saber é a duração das penas. Mas uma coisa é certa: Ana Paula e Michele passarão muitos anos na prisão. Outros possíveis crimes. Mas a investigação não para nos 4 assassinatos confirmados. A polícia está investigando se há mais vítimas. Ana Paula não tinha residência fixa, circulava constantemente entre cidades, São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro, possivelmente até em outros estados. Em cada lugar, ela criava vínculos temporários, e onde Ana Paula passava, pessoas morriam. A polícia está revisando casos de mortes súbitas aparentemente naturais nas regiões onde Ana Paula esteve, especialmente mortes de pessoas que tiveram contato com ela. Há também a questão do policial militar mencionado superficialmente nas investigações. Ana Paula teria tido um relacionamento com o PM que depois morreu. As circunstâncias dessa morte estão sendo reavaliadas. É possível e até provável que Ana Paula tenha matado mais pessoas além das 4 confirmadas. O número real de vítimas pode ser muito maior, e isso é aterrorizante. Ana Paula Veloso Fernandes, 36 anos,
técnica de enfermagem, estudante de direito, serial killer. Entre janeiro e maio de 2025, apenas 5 meses, ela tirou 4 vidas confirmadas, possivelmente mais. Sua história nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre segurança, confiança e o mal que pode se esconder atrás de rostos comuns. Ana Paula não era um monstro de aparência, não tinha olhar psicótico de filme de terror, era loira, simpática, educada, o tipo de pessoa que você convidaria para sua casa sem pensar 2 vezes, e é exatamente isso que a torna tão perigosa. Ela explorou a confiança básica humana. Marcelo confiou nela como inquilina, Maria Aparecida aceitou o bolo e café que ela trouxe. Neil a recebeu em sua casa, Ryder marcou um encontro com ela, todos confiaram, e todos morreram. Mas essa história também mostra a importância da persistência das famílias. Juliana, filha de Marcelo, nunca desistiu, pressionou a polícia, pediu reabertura do caso, e foi graças a ela que Ana Paula finalmente foi exposta. Tainá, filha de Maria Aparecida, lembrou dos detalhes cruciais que ligaram Ana Paula à morte da mãe. O ex-genro de Neil desconfiou desde o início. Hansen, irmão de Ryder, alertou sobre o comportamento obsessivo de Ana Paula. Essas famílias não deixaram que suas vítimas fossem esquecidas. Não aceitaram as versões oficiais de mortes naturais, lutaram por justiça e conseguiram. Lições do caso. O que podemos aprender com o caso de Ana Paula Veloso? Primeira lição: serial killers não têm cara. Não são todos homens grandes e assustadores. Podem parecer mulheres bonitas e educadas. Podem ser seus vizinhos simpáticos. Podem ser colegas de faculdade. O mal não tem aparência específica. Segunda lição: veneno é arma silenciosa e mortal. Mortes por envenenamento são difíceis de detectar, especialmente quando o envenenador tem conhecimento médico. Exumações e autópsias completas são cruciais quando há qualquer suspeita. Terceira lição: persistência das famílias salva vidas. Se Juliana tivesse desistido após o arquivamento inicial do caso de Marcelo, Ana Paula estaria livre, possivelmente ainda matando. A pressão das famílias por investigações adequadas é fundamental. Quarta lição: psicopatas existem e estão entre nós. Ana Paula demonstrou a todos traços clássicos: falta de empatia, manipulação constante, frieza de descrever crimes, ausência de remorsos. Reconhecer esses padrões pode salvar vidas. Quinta lição: ganância e crueldade não têm limites. Michelle matou o próprio pai por dinheiro. Ana Paula matou Ryder porque ele a rejeitou. Pessoas são capazes de atrocidades inimagináveis quando empatia e moralidade estão ausentes. Hoje contamos a história de Ana Paula Veloso não para glorificá-la, mas para lembrar. Lembrar de Marcelo Harry Fonseca, 50 anos, de Maria Aparecida Rodrigues, 49 anos, de Neil Corrêa da Silva, 65 anos, de Ryder Mistres, 36 anos. 4 vidas roubadas, 4 famílias destruídas, tudo por ganância, ego e prazer sádico de uma mulher sem alma. Ana Paula está presa, Michelle está presa, Roberta está sob investigação. A justiça está sendo feita, mas nada trará as vítimas de volta. Nada curará completamente o trauma das famílias. Se esse episódio te fez pensar, refletir, se tornar mais atento ao mundo ao seu redor, ótimo. Esse era o objetivo. True Crime não é entretenimento vazio, é lembrete de que o mal existe e que precisamos estar vigilantes. Deixe nos comentários se você já desconfiou de alguém próximo. A contradição sobre a facada do caso de Neil, o que você acha que realmente aconteceu? Ana Paula pode ter mais vítimas não descobertas? Se você gostou deste episódio, deixe seu like. Se inscreva no canal Marcelo Martin, Crimes Reais, para mais casos profundos e detalhados do crime. Se inscreva no canal Marcelo Martin, Crimes Reais, para mais casos profundos e detalhados do crime brasileiro. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Cuide-se, desconfie quando necessário e lembre-se, nem todo sorriso simpático esconde boas intenções. Até o próximo caso.